A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Hoje nós vamos ler aí atentamente essa história muito interessante, que diz o seguinte: olha, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito à sua questão. A essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Paulo tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aí, ora, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles aos gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desses séculos. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, para o seu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido entre eles, avisá-los justamente com Paulo e Barnabé, enviá-los justamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Bersabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios da Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Bom, visto sabermos que alguns saíram, dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-lhes bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando o leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, os quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília e não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aleluia! Nesse capítulo, então, é importante que você entenda o seguinte: que a igreja está crescendo. E dentro da igreja, muitas pessoas têm experiências incomuns com Deus. Cada um tem uma vivência, cada um ouviu falar, cada um viu alguma coisa. E esquecem de estudar a palavra e se apegar ao que Jesus, como exemplo aí, determinou que agíssemos. Então, olha só, versículo capítulo 15 no início. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Olha só, alguns ensinavam os irmãos: se você não circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então, alguns ensinos aí, que se apegam aos costumes, fazem com que as pessoas comecem a se agrupar, ensinando coisas que não vêm de Deus. Ali leu uma coisa: então se o pessoal de Israel se circuncidou, se os judeus se circuncidaram, todo mundo tem que se circuncidar. Então aí as pessoas, peraí, o que é isso aí? Então nós já estudamos sobre isso, o que é circuncisão, né, lá no livro de Gênesis. Então, o que acontece? As pessoas, peraí, não, está errado. Se você não se circuncidar como os judeus, como nós, vocês não são iguais a nós, então não é a mesma coisa. E aí essa discussão, esse ensino começou a proliferar lá. Então é importante até que muitas coisas se manifestem no meio da igreja, para que Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, oriente, capacite as pessoas a ensinar corretamente. Então, o que aconteceu? Reuniu-se os apóstolos lá em Jerusalém para discutir o assunto. Então Pedro fala: olha pessoal, o Pedro primeiro fala o seguinte: olha, lá no capítulo 10, Deus me enviou até a cidade lá para falar com Cornélio, os gentios, e eles foram batizados no Espírito Santo, e Deus não pediu que eles fossem circuncidados antes. Não houve esse problema. Não tinha esse problema. Por que nós queremos fazer isso? E aí o Tiago também, os ícones da igreja também dão a opinião deles sobre isso. Então não é necessário isso. Olha, só toma cuidado só então. É o seguinte: você está preocupado com isso, com a circuncidão e as relações sexuais ilícitas? E eles que estão comendo carnes sacrificadas, carne de qualquer tipo aí. Isso aí também tem que tomar cuidado com isso. Agora, a circuncisão não é uma condição sine qua non para você ser salvo. Olha só, mas cremos que fomos salvos, versículo 11, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. E isso é importante você entender. A salvação da alma não está na mão dos homens, nos costumes, está no sacrifício de Jesus Cristo. E é aí que é a salvação. Todas as outras coisas, os usos e costumes, são costumes aí que os povos vêm trazendo de geração em geração. Mas o nosso uso e costume deve ser seguir a Jesus Cristo.
E a salvação vem por Ele, por Jesus Cristo. Então, e aí eles fazem então uma carta, né, nessa reunião, para levar lá para Antioquia onde está acontecendo o problema. Esse é um exemplo muito legal, onde tem uma discussão, e aí, pode beber? Ah, pode. Mas Paulo fala, nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Me perguntaram uma vez, mas o senhor souber? Eu falei assim, olha, refrigerante, guaraná e cerveja. E, não, por quê? Porque é o seguinte, se o Espírito Santo habita dentro de mim, e eu não ofereceria um copo para Jesus Cristo, um copo de cerveja, de pinga, que seja, por que eu vou oferecer para Jesus Cristo, para o Espírito Santo que mora dentro de mim? Porque ao ingerir, ao fazer essas coisas, estou oferecendo para Ele que habita dentro de mim. Mas isso é uma questão de maturidade. É isso que Deus vai colocar no seu coração, as coisas, as experiências, Deus vai te mostrando o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. Correto? Mas aí é uma relação pessoal. E nós vamos estudar mais pra frente aí, porque esses problemas surgiram nas igrejas, e a Bíblia tem resposta para tudo isso, para tudo que você possa imaginar, tem resposta aí sim. Nós vamos buscar aí, você vai ver, você vai entender que esse é o nosso propósito, que você se fortaleça, que você tenha uma opinião formada biblicamente sobre todas as questões aí que nos rodeiam, tá legal? E aí, um problema já aconteceu na igreja, circuncisão, se circuncisa ou não? Não é necessário fazer isso. Aconteceu lá no Antigo Testamento e agora não. Você tem que circuncidar, você vai ver só o seu coração, para que Cristo opere aí, para que você entenda melhor as revelações que vêm de cima na sua vida, para que você possa ser uma pessoa melhor. Esse é o seu objetivo. A decisão então foi enviada para as cidades. Eles chegam lá. Entra aqui na história agora também o Barnabé, ou melhor, o Silas, né? E uma outra pessoa chamada Judas também. Entra na história e vão até a igreja e dão um testemunho. E aí expõem para eles, ficam felizes então que era apenas um costume, um pensamento de alguns. E a resposta vem da igreja séria, dos próprios apóstolos. Então é importante que você que encontre um local que ensine a palavra, que discutam as coisas com seriedade e te oriente. Olha, ao invés de estar preocupado com a circuncisão, com a operação da fimose aí, se preocupe com as relações ilícitas sexuais, se preocupe em não ficar mentindo, se preocupe em buscar a verdade, se preocupe em ser exemplo, se preocupe em ser disciplinado, em ser uma pessoa melhor, não levantar falso testemunho, se preocupe em ajudar o próximo. Tá legal? E ao invés de ficar preocupado, desviando a atenção dos seus erros com essas coisinhas aí, tá legal? E aí, pareceu bem ao Espírito Santo, versículo 28, né, que eles fossem lá, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós nos importa o encargo. Então não precisa ir além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das carnes sacrificadas, das coisas sacrificadas, olha só, e bem como do sangue da carne dos demais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Ou seja, olha, case, tenha a sua mulher, tenha a sua família. É importante que você entenda isso, que Paulo vai falar aqui mais pra frente em outras cartas, tá legal? Que você preserve a família heterossexual, que você tenha relações sexuais lícitas perante Deus. Isso que você tem que entender é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Amém? Agora é o seguinte, é lido então as mensagens e depois, alguns voltam e o Silas permanece ali. A Bíblia diz que é importante, olha só, que tendo demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram e voltaram em paz, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então o Espírito Santo começou a falar individualmente com cada um também, né? E Paulo e Barnabé ficaram ali por muito tempo. Aí decidiram então viajar novamente para ver como é que estavam as igrejas nas cidades que eles pregaram. E aí nós vamos estudar então nas próximas aulas aí o que aconteceu nessa segunda viagem missionária de Paulo. Então, um bom tempo depois, como é que são as igrejas? Então eles vão passar lá para ver como é que estão as igrejas. E eu acredito que o Espírito Santo está passando todos os dias nas igrejas para ver como é que está aí, como é que ela está sendo edificada. Você sabe o que é a igreja? A igreja é você. Porque Deus decidiu habitar nesse templo, nesse corpo, internamente no seu coração. E o Espírito Santo de Deus vai visitar todo dia você para ver como é que você está, o que você está precisando. E Ele vai fortalecer você para que você continue sendo uma igreja exemplo para todas as outras pessoas que estão ao seu redor.
E esse é o propósito de Deus, que você continue caminhando firme aí na presença dele. Aleluia? Obrigado pelo carinho. Continue lendo a Bíblia. É importante. Nós estamos aqui lendo a história. Não vamos, é diferente de uma pregação durante um culto, que você pode pegar algumas coisas, Deus falar com você. Nosso objetivo aqui é ler um capítulo com você por dia, a cada 20 minutos, 25 minutos, para que você arrume espaço, para que você crie coragem e vontade de ler mais a Bíblia e se aprofunde. Legal? Esse é o nosso objetivo aqui nesse projeto. E através das Escrituras Sagradas nós vamos crescer juntos. E vamos perceber que nós dependemos de Deus, que nós não sabemos nada. Que Deus vai revelando a porçãozinha, um para outro, vai mostrando durante a leitura, vai mostrando para você outras coisas, vai falando outras para outras pessoas e vai levantar você para levar a palavra dele para muitos lugares. Aleluia? Um beijo para você, continua firme aí, Jesus te ama, continue na presença dele, rumo ao céu. Um beijo para você, tchau!